Recentemente, eu terminei a leitura do Leitor como Metáfora, do Alberto Manguel. O Alberto é um bibliófilo, que quer dizer que os livros são para ele como o próprio ar que respira, sabe? O livro é uma viagem obviamente metafórica por três caracterizações do leitor, como o próprio subtítulo sugere: o viajante, a torre e a traça. E eu quero falar um pouco sobre eles. Desde o surgimento da fala, o ser humano teve a necessidade de contar histórias, sejam elas fictícias ou não, para colocar sentido em alguma parte da vida ou na vida em si. A narrativa é parte da identidade humana, quase de sua própria genética, e eu tenho algumas dúvidas se não é. As narrativas orais foram, durante muito tempo, uma forma de transmitir valores, conhecimentos e memórias. Desde que a escrita surgiu, apresentou-se uma forma mais simples de contar histórias, ou ao menos uma forma que impedisse o efeito telefone sem fio. Sabe aquele onde a mensagem sai, era uma vez, três porquinhos e chega, pera, um burguês e um ratinho? Desculpem por isso. Infelizmente, historicamente houve uma segregação daqueles que tinham acesso às histórias ou histórias escritas, os livros. Não que isso tenha deixado de existir, claro. Esses livros eram raros e dispostos apenas para os mais ricos. A Bíblia, por exemplo, um dos livros mais citados pelo Manguel, é um guia espiritual. Disse que nos primórdios das religiões que se usaram da Bíblia, Deus teria colocado dois livros à nossa frente, a Bíblia e o mundo, onde deveríamos ser leitores de ambos. A metáfora do livro como viajante toma base nessa ideia, a partir da qual, para que lêssemos o mundo, seria necessário viajar, purificando assim o corpo. A viagem pela Bíblia seria então uma forma de purificar a alma. Como viajantes e, portanto, leitores do mundo, deveríamos manter um movimento, seguir um fluxo, mesmo sem saber para onde ir, concordando com o gato de Cheshire, de Alice, que afirmou que, se não se sabe onde se quer ir, qualquer lugar serve, e, complementando, o objetivo mesmo não é o destino, mas sim a viagem. Certa vez a cantora e compositora norueguesa Aurora Aksnes, e se você não a conhece eu sugiro que faça isso nesse instante, disse que diz o quanto ela achava estranho que nós andemos de carro e outros meios de transporte o tempo todo, sempre correndo. Segundo ela, lá em sua cidade, as pessoas têm o costume de andar sem rumo, olhando para o céu, e eu acho que essa talvez seja a forma mais pura de ler o mundo, ou a obra de Deus, da forma que você preferir interpretar. O leitor viajante é aquele que viaja não só na obra divina, mas também pelas próprias páginas dos livros, enfrentando monstros, desafiando-se em duelos e jornadas heróicas, superando obstáculos, vivenciando toda sorte de aventura por meio de um exercício quase metafísico de empatia. Nesse ponto, o Alberto faz uma crítica muito clara aos livros digitais ou aos e-books e aos leitores digitais como o Kindle, o Kobo ou o Lev, os modelos que nós temos no Brasil. Longe de dizer que são ruins, ele atenta mais para uma visão de que nós não vemos a paginação e nos perdemos em um universo intocável, não vemos ou sentimos as páginas, o objeto do livro, a tinta, eles não se comunicam conosco. Com os livros digitais, nós não temos um contato com o livro em si e o objeto perde parte do seu sentido. Aqui eu abro um parêntese para dizer que, apesar de preferir livros físicos, e os leitores como eu sentirão a mesma coisa, gostando do toque da página, das edições maravilhosas, do cheiro do papel pólen ou qualquer outro, eu sou um grande defensor dos livros digitais. Em um mundo perfeito, todos teríamos acesso à literatura de qualidade, a preços acessíveis, em edições ótimas de capa dura e fitinhas, mas infelizmente não funciona assim. E os livros digitais apresentam textos de qualidade com preços mais acessíveis, mas isso é um outro tema. Uma outra metáfora que o livro traz é a do leitor como um isolado, um louco ou um estudioso, preso ou escondido em sua torre de marfim. A leitura pode ser, segundo esse pensamento, uma forma de alienação do mundo em seu sentido mais íntimo. O leitor que se resguarda em sua torre de marfim quase não pertence ao mundo, não se encaixa e muitas vezes não se importa em pertencer. O mundo daquele livro é muito mais interessante, as personagens são, para o leitor, muito mais reais do que as pessoas de verdade ao seu redor. Em várias ocasiões, essa se torna uma torre da melancolia, não necessariamente para o mau sentido. Esse é o livro O Dilema do Porco-Espinho,
O Leandro Carnal fala sobre a solidão e a solitude, o que eu acho que tem tudo a ver. A solitude seria essa capacidade de estar só consigo mesmo e conseguir viver em harmonia e paz com o seu eu. E acredito que a leitura talvez seja a melhor prática para desenvolver essa virtude. Alberto Manguel faz também uma comparação com o príncipe Hamlet do Shakespeare, ou o príncipe estudioso, que atingiu um nível amplo de sabedoria e iluminação, não no sentido metafísico, e fazendo um paralelo de novo com o trabalho do Karnal, o Hamlet, graças também a outros fatores, mas aos livros, atingiu um estado de consciência profunda, tornando-se assim o primeiro homem moderno e abdicando da superstição, aderindo à razão, podendo ser livre dentro de uma casca de nós, dizendo para que nós mostremos a ele um homem sem paixões e este então será seguido, mas há ressalvas. O leitor como traça, em nossa cultura mais para um rato de biblioteca, é aquele que devora os livros vorazmente, indo de história em história, página a página, ouvindo tudo que o papel e tinta tem para dizer, tornando-se talvez o próprio papel e tinta. Creio que podemos pensar na traça como um viajante, porque lê, mas é um viajante preso, parado em sua torre de marfim, porque não faz nada a não ser ler os livros, podendo ser às vezes aquele leitor louco, tanto retratado em sátiras e até nos estereótipos da nossa vida em geral. O leitor traça acaba se tornando feito de livros e muitas vezes enfeitiçado por essas histórias a um nível absurdo, como acontece com o Dom Quixote, que não distingue mais ficção de realidade. O grande problema se dá justamente no fato de não existir nada no mundo além dos livros, e assim não existem reflexões a respeito do que os livros querem transmitir. Se lê, mas não se entende, eu não acho que realmente tenha havido uma leitura. Em um mundo onde há a pressão para ler mais e mais, claro, dentro de um nicho específico, consumindo mais e mais histórias, inúmeras vezes iguais umas às outras, com ressalvas, claro, sem nos arriscarmos a uma leitura mais profunda, tudo só para ter uma TBR completa no fim do mês, com 10, 12 livros lidos. Isso muitas vezes nos transforma nessa traça de livros, esse leitor raso. Perdemos a capacidade de ler um livro grande, cheio de personagens e reflexões, lentamente, saboreando cada pedacinho da história. O livro se objetificou como um objeto de consumo. Para entender mais sobre essa sensação de apreço pelos livros e pelas histórias, eu recomendo a leitura do conto Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector. Bom, tudo que foi dito aqui foi um apanhado das ideias do Manguel com algumas observações minhas, mas nem um quarto do livro foi aqui discutido. Muitos outros livros são discutidos lá dentro, como Ana Karenina, Madame Bovary, A Divina Comédia e vários outros. Então, se você quiser saber mais, procure pelo livro. Eu sou Isaac e esse é o primeiro podcast deste projeto que eu nomeei de O que é um leitor? Se você me ouviu até o final, eu já agradeço de coração e se gostou, eu peço que siga as orientações de praxe e deixe a sua opinião. Vamos conversar um pouco. Se quiser se inscrever, será incrível também. Até o próximo tópico.